2. A arca nas mãos dos filisteus. Capítulo 4. Derrota dos israelitas e captura da arca. A palavra de Samuel dirigia-se para todo Israel. Ora, Israel saiu ao encontro dos filisteus para o combate. Acamparam perto de Ebenezer, enquanto os filisteus estavam acampados em Afec. Os filisteus colocaram-se em linha de batalha contra Israel, e no terrível combate, Israel foi vencido pelos filisteus, que mataram por ocasião dessa batalha, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que Yahvé hoje permitiu que fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança de Yahvé, que venha para o meio de nós e nos salve da mão dos nossos inimigos. O povo mandou homens a Silo, e de lá trouxeram a arca da aliança de Yahvé, dos exércitos, entronizado entre os querubins. Lá se encontravam os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança de Yahvé chegou ao acampamento, todo Israel lançou um forte brado, a ponto de tremer a terra. Os filisteus ouviram o barulho do brado e disseram: Que significa esse forte brado no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca de Yahvé tinha chegado ao acampamento. Então os filisteus se encheram de medo, porque diziam: Deus veio ao acampamento. E diziam: Ai de nós, porque tal coisa nunca aconteceu antes. Ai de nós, que nos livrará das mãos desse Deus poderoso. Quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso? Foi ele que afligiu o Egito com toda espécie de praga no deserto. Sede fortes, filisteus, e agi como homens, para que não vos torneis seus escravos, como eles foram vossos escravos. Agi como homens e lutai. Os filisteus lutaram, Israel foi vencido, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos 30.000 homens a pé do lado de Israel. A arca de Deus foi tomada e foram mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Morte de Eli. Então correu um homem de Benjamim, vindo das fileiras, e chegou a Silo, no mesmo dia, as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Quando chegou, Eli estava assentado na sua cadeira, à beira do caminho que ele vigiava, porque o seu coração tremia pela arca de Deus. Um homem veio trazer a notícia à cidade, e toda a cidade encheu-se de clamor. Eli ouviu o clamor e perguntou: Que significa esse grande ruído? O homem se apressou e veio dar notícia a Eli. Estava Eli com 98 anos. Tinha os olhos parados e não podia mais ver. O homem disse a Eli: Estou chegando das linhas, fugi das fileiras hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu diante dos filisteus, e foi grande derrota para o povo. Os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. À menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, contra uma parede da porta, quebrou o pescoço e morreu. Porque o homem era já velho e pesado. Ele tinha julgado Israel durante 40 anos. Morte da mulher de Finéias. Ora, sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida, e se aproximava o momento do parto. Ao ouvir a notícia de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e o seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque lhe sobrevieram as dores. Como estivesse morrendo, as que estavam com ela disseram-lhe: Não temas, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem respondeu nem fez caso disso. Ela deu ao filho o nome de Icabode, dizendo: Foi exilada a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse ainda: Foi exilada a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Capítulo 5. Aborrecimento dos filisteus com a arca. A
Assim que os filisteus se apossaram da arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Azoto. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagom, e a depositaram ao lado de Dagom. Quando os azotitas se levantaram de manhã do dia seguinte, eis que Dagom estava caído para a frente por terra, diante da arca de Yahvé. Tomaram Dagom e o puseram novamente no seu lugar. Mas quando se levantaram, muito cedo na manhã seguinte, eis que Dagom estava caído para a frente por terra, diante da arca de Yahvé. A cabeça de Dagom e as duas mãos cortadas jaziam à entrada. Somente Dagom permanecia no seu lugar. Por isso, o sacerdote de Dagom e todos os que entraram no seu templo não pisam no limiar de Dagom em Azoto até o dia de hoje. A mão de Yahvé pesou sobre os azotistas e os afligiu com tumores em Azoto, seu território. Quando os habitantes de Azoto viram o que lhe acontecia, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Mandaram então procurar e reunir junto deles todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que devemos fazer com a arca de Deus de Israel? Os príncipes disseram: A arca de Deus de Israel seja levada a Gate. E levaram a arca de Deus de Israel. Mas logo que a levaram, a mão de Yahvé caiu sobre a cidade e houve um grande pânico. Os homens da cidade foram afligidos, do maior até o menor, e lhes saíram tumores. Enviaram então a arca de Deus a Acarão. E assim que a arca de Deus ali chegou, os acaronitas gritaram, dizendo: Trouxeram a arca de Deus de Israel para me fazer perecer a mim e ao meu povo. Então mandaram procurar e reunir todos os príncipes dos filisteus e disseram: Devolvei a arca de Deus de Israel, que retorne ao seu lugar e não mais me destrua a mim e ao meu povo. E de fato um grande medo de morte sentia em toda a cidade, tanto pesara a mão de Deus ali. Aqueles que não morriam eram afligidos com tumores, e o grito de aflição da cidade subia até o céu. Capítulo 6. Devolução da arca. A arca de Yahvé esteve 7 meses na terra dos filisteus. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e lhes perguntaram: Que devemos fazer com a arca de Yahvé? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: Se quereis devolver a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma reparação. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: Qual deve ser a reparação que lhe pagaremos? Responderam-lhes: De acordo com o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque foi a mesma praga para vós e vossos príncipes. Fareis imagem de vossos tumores e imagem dos vossos ratos, que devastam a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de cima de vós, de vossos deuses e de vossa terra. Porque endureceríeis o vosso coração, como fizeram os egípcios de Faraó? Porventura, depois de Deus ter caçoado deles, não os deixaram partir? Agora, pois, tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tenha ainda sido posta canga. Atrelai as vacas ao carro e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai então a arca de Yahvé e colocai-a no carro. Quanto aos objetos de ouro que lhe trouxestes, como reparação, colocá-los-ei num cofre ao lado da arca. Vós a enviareis e ela partirá. Depois observareis se ela sobe para Bet-Sames, tomando o caminho de seu território. Então foi ele quem nos causou este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e o que nos aconteceu foi acidental. Assim fizeram. Tomaram 2 vacas como cria e as entrelaram ao carro, mas deixaram os bezerros no corral.
Puseram a arca de Yahvé no carro, e também o cofre com os ratos de ouro e as imagens de seus tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bet-Sames e mantiveram-no mugindo sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus a seguiram até o território de Bet-Sames. A arca em Bet-Sames. Estavam os de Bet-Sames fazendo a cega do trigo no vale. Quando olharam, viram a arca e se alegraram ao vê-la. O carro chegou ao campo de Josué de Bet-Sames e parou no lugar onde havia uma grande pedra. Racharam a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto a Yahvé. Os levitas tinham descrito a arca de Yahvé e o cofre que estava ao lado dela, que continha os objetos de ouro, e tinham depositado tudo sobre a grande pedra. Naquele dia o povo de Bet-Sames ofereceu holocaustos e sacrifícios a Yahvé. Os 5 príncipes dos filisteus viram isso e voltaram a Carom no mesmo dia. Os tumores de ouro que os filisteus levaram em reparação a Yahvé foram um por Azoto, um por Gaza, um por Ascalon, um por Gate e um por Acaron. E os ratos de ouro, em número igual a todas as cidades dos filisteus, as dos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as cidades abertas, e até a grande pedra onde se depositou a arca de Yahvé. Ainda hoje ela está no campo de Josué de Bet-Sames. Deus feriu alguns dentre os homens de Bet-Sames, pois eles tinham olhado o interior da arca de Yahvé. Ele feriu entre o povo 70 homens, 50.000 homens. O povo ficou de luto, porque Yahvé lhe tinha dado tão duro castigo. A arca em Kiriat-Jearim. Então os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá estar de pé na presença de Yahvé, esse Deus santo? Para quem irá ele agora saindo daqui? Enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim com essas palavras: os filisteus restituíram a arca de Yahvé. Descei e fazei-a subir até vós. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.